Estamos em Panorai. Inscreva-se e deixe seu like. James Douglas Morrison, filho do almirante George Stephen Morrison e sua mulher Clara Clark Morrison, ambos funcionários da Marinha Americana, nasceu em Melbourne no dia 8 de dezembro de 1943 e ficou mundialmente conhecido como vocalista da banda The Doors. Sua primeira ligação com o oculto ocorreu na infância, onde Morrison, em uma viagem de carro com seus pais para o Novo México, alega ter assistido um grande acidente onde um caminhão lotado de índios havia colidido contra outro veículo. O fato foi descrito pelo próprio Morrison da seguinte forma: a primeira vez que eu descobri a morte, eu, os meus pais e meus avós íamos de automóvel no meio do deserto ao amanhecer. Um caminhão carregado de índios tinha chocado com outra viatura e havia índios espalhados por toda a autoestrada sangrando. Eu era apenas uma criança e fui obrigado a ficar dentro do automóvel, enquanto os meus pais foram ver o que se passava. Não consegui ver nada, para mim era apenas tinta vermelha esquisita e pessoas deitadas no chão, mas sentia que alguma coisa tinha se passado, porque conseguia perceber a vibração das pessoas à minha volta. Então, de repente, apercebi-me que elas não sabiam mais do que eu sobre o que tinha acontecido. Essa foi a primeira vez que senti medo. E eu penso que nessa altura as almas daqueles índios mortos, talvez um ou dois deles, andavam a correr e aos pulos e vieram parar a minha alma. E eu, apenas como uma esponja ali sentado, a absorvê-las. Os pais de Morrison afirmam que tal fato jamais ocorrera. Jim Morrison viajou pelo país com seus pais militares e na George Washington High School, onde estudou, foram aplicados testes de QI que atingiram o incrível número 149. Jim era um gênio de fato. Na Universidade do Estado da Flórida, Jim estudou diversas cadeiras relacionadas ao teatro, filosofia e psicologia de multidão, onde aprendeu uns truques que usaria mais tarde na sua vida. Jim mudou-se para a Califórnia, onde graduou-se em 1965 no curso de cinema. Nesse mesmo ano, na companhia de Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore, fundou a banda The Doors, que teve seu nome inspirado no título do livro de 1954, chamado As Portas da Percepção, do escritor inglês Aldous Huxley. Esse, por sua vez, escreveu um pesado livro sobre possessão demoníaca, chamado Os Demônios de Ludum. Sua obra mais conhecida foi O Admirável Mundo Novo, um romance sobre ficção científica que anteviu alguns comportamentos do mundo atual. Ainda sobre o nome da banda, o livro de Huxley fala sobre as inúmeras experiências do autor com o peyote, uma planta sagrada para os nativos norte-americanos. Boa parte da cultura xamânica norte-americana fala sobre expansão da consciência através de diversas práticas, inclusive do uso do peyote em rituais sagrados. Jim Morrison escreveu em suas letras diversos trechos que fazem referência ao ocultismo, especialmente à expansão da consciência. O músico teve uma companheira durante toda a sua carreira chamada Pamela Curson, uma relação marcada por traições, separações e recomeços. Em um desses momentos, Jim teve um breve relacionamento com Patricia Kennelly, editora de uma revista de música auto-intitulada Feiticeira Moderna. Patricia afirmava ter assumido um casamento espiritual com Morrison em uma cerimônia pagã. O casamento nunca foi legalizado, mas Patricia tomou para si o sobrenome Morrison. O relacionamento durou pouco e mais uma vez Jim voltou para Pamela. A banda The Doors teve grande sucesso através da figura contracultural de seu frontman, e uma de suas características mais conhecidas era o tempo utilizado pelo músico e poeta para recitar textos e poesias, com a banda fazendo uma cama para sua voz. Inúmeros temas foram apresentados ao vivo, boa parte deles como improviso. Essa variedade de assuntos abordados deram origem a muitas especulações sobre a espiritualidade de Morrison, ligando-o ao ocultismo, às práticas sexuais de magia do bruxo Aleister Crowley, ao xamanismo e ao uso do peyote.
Muitas delas jamais foram confirmadas oficialmente. O termo Mr. Mojo Rising, de conotação sexual, anagrama do nome Jim Morrison, utilizado por ele na canção LA Woman, também contribuiu para a polêmica envolvendo sexo e magia. Existe uma teoria da conspiração póstuma sobre Jim Morrison ser um agente da CIA, mas não existe nada que o ligue a tal agência. No card já está aí o vídeo sobre o bruxo Aleister Crowley para sua apreciação. Jim Morrison morreu no dia 3 de julho de 1971, em Paris, na França, onde fixara residência com Pamela Curson. Sua morte também envolve polêmica. A versão oficial diz que foi encontrado na banheira de seu apartamento, vítima de uma parada cardíaca por overdose de heroína. Na versão extraoficial mais conhecida, Jim foi encontrado no banheiro da casa noturna Rock and Roll Circles, também com overdose de heroína. Não houve autópsia nem confirmação da causa mortis. Jim Morrison morreu aos 27 anos, deixando um enorme legado de poesias, músicas e fotos. Sua morte inaugurou a teoria sobre o Clube dos 27, formado por jovens artistas que morreram em circunstâncias perturbadoras aos 27 anos, envolvendo drogas, lifestyle e ocultismo. Outro membro do Clube dos 27 foi Robert Johnson, cujo vídeo está aí no card para você. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.